Quanto sabe que é a vontade de Deus vivermos saúde divina? Amém. Então, vamos ler alguns textos aqui sobre cura. E se tiver alguém, porventura, nessa noite que precisa de oração, nós vamos orar e pôr as mãos. E esta é a vontade de Deus. Então diz, Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui é quando as pessoas não sabem a vontade de Deus na área de cura, elas vão usar se Deus quiser. Então veja que o leproso está falando para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Qual a resposta de Jesus no versículo 3? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Aleluia. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Veja, amado, que a lepra era uma doença muito pior do que o coronavírus. E Jesus não teve medo de colocar a mão no leproso. Amém, irmãos? Então, o que está dentro de você é maior do que o que está do lado de fora no mundo. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está dentro de você é muito maior do que o coronavírus, irmão. Se você crer, coronavírus, se chegar perto de você, ele morre. Mas você precisa crer. Amém? Houve uma história de um homem de Deus, num tempo de muitos anos atrás, onde houve acho que uma grande epidemia, não sei se foi epidemia ou uma epidemia de tuberculose, eu não lembro o que foi que aconteceu, mas era uma doença que estava matando muita gente, e muitos irmãos da igreja estavam morrendo, inclusive, e esse pastor estava desesperado, muita gente morrendo, e também pessoas, toda semana ele estava fazendo velório de irmãos da igreja, por causa dessa epidemia. Mas a revelação da palavra chegou no seu coração nesse momento, saltou no espírito dele, que maior é o que estava dentro dele, do que o que estava no mundo. Ele começou a pregar sobre fé e cura, e ele foi tão ousado, que ele disse que se aquela virose, aquele vírus, pudesse estar na mão dele, ele poderia ver, já pela fé, aquele vírus morrendo na mão dele. Ele estava dizendo que o poder que está dentro de nós é poderoso para destruir qualquer tipo de vírus. Amém. Então, graças a Deus, eu não tenho medo de nenhum vírus. Nenhum vírus. Eu não tenho medo nem da morte, mas nem de vírus. Amém, irmãos? Porque eu sou curado. Sou protegido por Jesus. Ou você crê ou você não crê, irmão. Não adianta você querer crer só quando está tudo bem. É agora que a igreja tem que mostrar quem é e quem não é. Amém? Nós devemos se levantar nesse momento. Enquanto o mundo está aflito, a igreja se levanta como uma solução. Aleluia. Então Jesus não tinha medo de leproso, e lepra é também perigoso, né? Alguém tocar num leproso, podia ficar leproso. Mas Jesus sabia o poder que ele carregava. Então aquele leproso, ele perguntou a Jesus se Jesus queria curá-lo. Se quiseres. E tem muito crente orando assim ainda: Deus, se tu quiseres, tu pode me curar. Não é assim que ora. Quando você sabe que Jesus sempre quer te curar, de fato ele já te curou na cruz, você só recebe cura. Você recebe cura. Tem crente orando demais por cura, mas não recebe cura. Receba cura. A cura já foi paga, já tá paga, é sua. Pela fé recebe, amém? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Glória a Deus. Versículo 4, então, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te
ao sacerdote e faz a tua oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O que Jesus está dizendo? Não fale nada para ninguém, siga a lei. Se apresente agora ao sacerdote, onde ele vai fazer a perícia e te dar o documento de liberação. E aí você agora pode testemunhar para todo mundo. Então veja que Jesus nem quebra nem o princípio da lei do seu tempo. Mas Jesus, ele não tem barreiras, não existe nenhuma doença, não existe nenhum tipo de caroço, nem de câncer, nem de nada que ele não possa resolver. De fato, ele já resolveu. Amém, irmãos? Nós estamos com o poder para manifestar, poder da vida para manifestar cura em nosso corpo e também no corpo das outras pessoas. Suas mãos são condutores do poder de Deus para transferir cura para outras pessoas. Aleluia, Deus é bom. Versículo 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, veja que Jesus já sai de um canto e já vai para outro. Tendo ele entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O que foi que Jesus disse? Se Deus quiser eu vou curar, foi? Não, ele disse: eu irei curá-lo. Veja que Jesus sempre, no primeiro texto em cima, Jesus disse: sim, eu quero, fique limpo. Agora Jesus está falando para o outro homem, o criado do centurião, e Jesus responde imediatamente, não tem dúvida nenhuma. Estão comigo, irmãos? Não há dúvida nenhuma. Ele disse: eu irei curá-lo. Pronto, glória a Deus. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Veja que esse homem é um centurião. Um centurião. Ele é um oficial do exército, uma autoridade. Quando ele olha para Jesus, ele reconhece Jesus como autoridade. Você reconhece Jesus como autoridade? Amém. Então aquele homem reconheceu Jesus como autoridade. E ele disse, versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Amado, como é que alguém pode trazer um nível de compreensão do que é fé ao ponto de trazer uma admiração para Jesus? Imagina. Jesus não se admirar com qualquer coisa. E ele se admira de um homem que entendeu fé. Jesus disse: eu vou lá curar. E aquele homem disse: você nem precisa ir, só me dê a palavra. Jesus olhou e disse: uau! Ele ficou admirado porque aquele homem entendeu o que é fé. Se você liberar a palavra, eu sei como funciona, porque eu também estou sujeito à autoridade e eu tenho soldados que estão debaixo da minha autoridade. E quando eu digo a esse soldado: vai, ele vai. Quando eu digo: vem, ele vem. Então, ou seja, eles me obedecem. E eu estou reconhecendo, Jesus, que você é autoridade. Só me manda a ordem aí que eu obedeço, eu já recebo. E é isso que Jesus está querendo que você entenda pelos evangelhos. A palavra vai gerar fé em você e você só obedece. Se Jesus disse que você é curado, então recebe a tua cura e diga: eu sou curado, e fim de papo. Glória a Deus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes.
e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aconteça exatamente como você está crendo. Que aconteça exatamente como você está crendo. Que aconteça exatamente como você está crendo. Seja conforme a sua fé. Aleluia! Veja, não é a fé de Jesus, mas é a sua fé na palavra de Cristo. Aleluia, Deus é bom. Então você vê Jesus aqui curando um leproso. Depois Jesus foi convidado para curar um homem paralítico que estava sofrendo horrivelmente. Um leproso, um paralítico. Mas na sequência aqui no versículo 14, nós vemos outra cura. No versículo 14 diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Veja, irmão, que para Deus não tem problema nenhum. Pode ser uma simples febre, como pode ser uma lepra, como alguém aleijado, não importa. Quando você crê em cura, não existe nenhum tipo de doença maior do que a palavra, do que o poder de cura, entende? Não, para Deus tanto faz. Ser uma gripe, ou ser uma febre, ou ser alguém aleijado, ou alguém surdo, ou cego, ou com lepra, não importa, ou com câncer. A palavra de Deus funciona, o poder de Deus está disponível. O problema é que muitas vezes nós colocamos a febre como algo mais fácil para se resolver. E nós colocamos fé para resolver uma febre. Mas quando aparece uma enfermidade com um nome um pouco mais complicado, como câncer, nódulo, parece que a gente vai ter que ter uma fé bem grande para curar ou para receber cura. Mas veja, a mesma fé que cura alguém com febre é a mesma fé que cura alguém com câncer. A fé é a mesma. A mesma fé que te cura é a mesma fé que te prospera. Não existe tipos de fé. Uma fé para cura, uma fé para prosperar financeiramente, uma fé... Não, é a mesma fé. É você crer na palavra e receber. Aleluia! Glória a Deus. Então você viu, Jesus curou a sogra de Pedro. Não sei se Pedro ficou feliz, eu acho que sim, né? Era a sogra dele. É brincadeira, só para animar você. Mas veja que Jesus ama as sogras. Agora veja o versículo 16. Chegada a tarde. Você viu a sequência? Você viu a sequência? Amém, irmãos? Estão comigo? Jesus cura um leproso. Depois Jesus encontra um paralítico. Depois encontra a sogra de Pedro com febre, acamada. E ele curou a todos. E quando estava chegando no final da tarde, a Bíblia diz que trouxeram-lhe muitos endemoniados. Veja, é bem diversificado, né? O ministério. Leproso, paralítico, alguém com febre, e agora começa a chegar endemoniado. E não existe uma fé para endemoniado. Agora vou ativar a fé para endemoniado, para libertar. Não, é a mesma. Aleluia, Deus é bom. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. É como Jesus resolveu isso. E ele meramente com a palavra. Meramente com a palavra. Expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Quantos Deus quer curar, irmão? Todos. Aleluia. De fato, ele já curou a todos.
E versículo 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Se você tem alguma enfermidade no seu corpo, você vai ter que hoje decidir não levar mais no seu corpo. Jesus levou a sua enfermidade no corpo dele, para que você não levasse mais essa enfermidade no seu corpo. Vou falar de novo. Jesus já levou a enfermidade que você carrega hoje. Jesus já carregou a enfermidade que você carrega hoje. Então o que você está carregando é ilegal. Por isso você não pode aceitar. Eu não aceito nenhum tipo de enfermidade do meu corpo. Enfermidade tem que ser tratada igualzinho a demônio. Mesma coisa. Nunca trate enfermidade como plano de Deus. Nunca trate uma doença como projeto de Deus, porque não é, não foi, não é e nunca será. Aleluia. Jesus curou a todos, você viu? Em nenhum momento Jesus disse: deixa eu orar para saber se é a vontade de Deus. Em nenhum momento você viu Jesus orando: Pai, eu curo ou não? Porque Jesus só fazia a vontade do Pai. Jesus disse: tudo o que eu faço, eu vejo o Pai fazer. Então, de fato, todas as curas que aconteciam, Jesus estava vendo o Pai curando. Aleluia. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Deus Pai não está colocando doença e Jesus curando. Eles trabalham juntos, na mesma missão. Glória a Deus. Jesus está fazendo aqui o que está vendo o Pai fazer. Começa a encarar isso, irmão. Doença não é algo que Deus quer que eu carregue. Não é a vontade de Deus. Doença não é bênção, não presta para nada, não faz eu crescer em nada, não me prospera em nada. Então doença não serve para nada, a não ser querer matar você. Já que não serve para nada de edificação na tua vida, rejeita logo. Amém? Agora você precisa entender uma coisa: não ore a Deus sobre a sua doença. Tem muita gente orando a Deus sobre a sua doença. Senhor, aqui é minha doença. Não é assim que faz. Você viu alguma vez Jesus falando assim? Nenhum momento da Bíblia, dos 4 evangelhos, você vai ver Jesus orando ao Pai: Pai, eu agora vou orar por esse doente. Tem na Bíblia algum momento? Não tem. Porque a gente não ora para a doença. A gente ora para Deus, para ter comunhão com Ele. Amém, irmãos? Agora, a Bíblia diz que, mas pastor Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo. Quando a Bíblia fala sobre a oração da fé, está falando sobre falar o que a palavra de Deus diz sobre cura. Como nós vamos orar cura? Oração da fé sobre cura. Ele diz: está alguém entre vós doente, não é assim? Aquele contexto, ele fala: chame os presbíteros da igreja. A palavra aí também pode ser traduzida como pastores. Por que a Bíblia está dizendo chame os presbíteros da igreja? Porque o irmão não está lá na igreja. Amém. É revelação grande, não é? Mas tem muitos irmãos que não lê direito e acham que o pastor vai adivinhar que ele está doente. Alguns irmãos estão na igreja: eu já estou aqui há 2 semanas, o pastor nem vem aqui orar. A Bíblia diz que você tem que chamar o pastor. Não vamos ver se o pastor vai vir, eu quero só ver. Então chame. Está falando de alguém que está em casa doente, que não tem condição de vir para a igreja. Talvez alguma doença que impeça dele vir até a igreja congregar. Estão comigo? Então a Bíblia diz, ele começa na verdade dizendo: está alguém de vós sofrendo? Então veja que sofrimento
é diferente de doença, na ótica de Deus. Porque ele diz, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, ou ore. Amém? Ele não diz, chama o pastor. Está sofrendo perseguição, calúnia, né, sendo maltratado por amor a Cristo. Ele está dizendo, se vire, ore. Não fala para chamar o pastor. Mas ele diz, está alguém de vós doente, chame os presbíteros da igreja, chame o pastor. Então o pastor pode ir, não precisa ser eu, qualquer um dos pastores, ou qualquer um líder que nós encaminharmos, amém? Principalmente se já fez o rema, já sabe como é que vai fazer direitinho. Então aquela pessoa vai lá e vai impor as mãos, e ela vai fazer a oração da fé. O que é a oração da fé? Pai, muito obrigado. Eu sei que Jesus já levou essa doença. Muito obrigado, Deus, porque eu vou agora impor as mãos sobre esse doente, e esse doente vai ser curado, porque está escrito na tua palavra. Isso é a oração da fé. A oração da fé é uma oração que traz certeza, confiança. A oração da fé é alguém que está plenamente convicto de cura, e de que aquele que vai orar por cura está plenamente convicto de que vai transmitir o poder de Deus para aquela pessoa doente. E se a pessoa faz a oração da fé, o que é fé? Certeza, amém? Glória a Deus. Ela vai agora ministrar para aquele enfermo. Então ela vai, a Bíblia fala sobre ungindo com óleo. Algumas pessoas dizem, pastor, porque eu não vi no Verbo da Vida aquele vidrinho de óleo aqui no púlpito. Vejo que em nenhum lugar da Bíblia Jesus usou óleo. Paulo também não usou óleo em nenhum lugar da Bíblia. Amém. Mas Tiago está falando aqui, e eu creio que seja a única passagem que fala sobre óleo no Novo Testamento, não é? Não tem outra passagem. Mas ele está falando então de algo específico, não é uma doutrina. Porque se fosse uma doutrina, teria pelo menos 3 vezes, no mínimo. Jesus levou o óleo, João levou o óleo, amém? Pedro levou o óleo. Mas não tem. Mas ele diz que quando alguém chama os presbíteros da igreja para orar por alguém na sua casa, ele diz que pode até levar o óleo, mas não é o óleo que cura. Ele não falou que o óleo cura. Ele falou, faça a oração da fé, em primeiro lugar. E este ungindo com o óleo, não é assim? Está aí? Ok. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e façam a oração façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará. Aleluia. Não é o óleo que salva. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E ele fala, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que tem a ver perdão do pecado com cura aqui? É porque pode ser que a doença tenha entrado por pecado. Entende? Nem toda doença vem pelo pecado. Pode vir pelo pecado, que eu falo, os pecados do corpo, espirituais, mas também por transgressão, alguma transgressão da lei natural. Amém? Alguma transgressão da lei natural, por você não se cuidar. Você pode transgredir uma lei natural e aquilo trazer algum tipo de doença para você. Se você não se alimenta bem, se você não se agasalha bem no frio, toma muito gelado no inverno, ou qualquer outro tipo de coisa que transgrida uma lei natural, você pode trazer. Mas pecado também, uma vida de pecado pode abrir portas para enfermidade. E por isso que a Bíblia está dizendo, se ele cometer algum pecado, vai ser perdoado. E por quê? Para que a doença não volte. Fechar a porta para a doença. Então diga, a oração da fé é quem salva o enfermo. Estão comigo, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler mais o último texto. O grupo de música pode subir. Nós vamos orar. Orar por uma igreja onde eu ministro muito sobre fé e cura. Quase não tem doente.
Por isso que tem que trazer doente, porque na igreja não tem mais doente. Mas tem muita gente doente nos assistindo na internet, então elas estão recebendo lá. Estão ouvindo a palavra, estão recebendo de pessoas nos hospitais, pessoas que estão em casa com relatórios terríveis, né, que receberam, e essa ministração vai estar alcançando a vida delas lá. E ao mesmo tempo essa palavra está fortalecendo a tua fé para essa estação, para esse tempo, onde só se ouve coronavírus, coronavírus, coronavírus. Mas eu quero falar, irmão, que a palavra está acima do coronavírus. Aleluia. De fato nós estamos acima. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder e de todo nome. Coronavírus é o nome? Estamos acima dele. O coronavírus está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Nenhum filho de Deus que está crendo na palavra vai ficar com coronavírus. Nenhum. Vou receber essa praga desgraçada. E eu declaro em nome de Jesus, para a vergonha de Satanás, Taubaté está protegida. Vale do Paraíba está protegida pela oração da fé do povo da fé. Nós estamos orando agora e estamos declarando, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus. Obrigado porque todo tipo de enfermidade, todo tipo de demônio, qualquer tipo de praga, nós temos autoridade no nome de Jesus sobre todo tipo de doença, virose, qualquer tipo de dor e enfermidade. Nós temos a autoridade, do Senhor nos deu em Cristo Jesus, e nós usamos agora, tomamos posse da nossa autoridade em Cristo Jesus, no poder que há do nome de Jesus. Estamos protegidos, protegidos de toda praga, protegidos de toda praga. Aleluia. Aleluia.